Sejam bem-vindos ao Papscast, conectando pessoas ao sucesso. Eu sou Rogério Oliani e uma das coisas que a gente mais percebe na nossa humanidade é gente... eu falei uma vez, inclusive, com a minha médica... Esqueci o nome agora, já me ajuda antes de eu te apresentar. A médica que fala como é que tá o teu endócrino. E ela falou assim, nós temos uma geração que suplementa quase tudo, mas tá sempre ruim mentalmente, desnutrido e tudo mais. E esse é o nosso assunto de hoje. Porque nós estamos num mundo cansado, né? Extremamente. E é por isso que eu tô recebendo aqui a Fernanda Marangoni, que é nutricionista e tá aqui hoje pra gente poder tirar algumas dúvidas. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Você é nutricionista há quanto tempo? Eu sou formada desde 2020. 2020, desde 2020. Bastante tempo. Aí a área, né, que é a área infantil, eu entrei em final de 2021, início de 2022. Mas é meio junto ali, né? Porque depois que você se forma, aí que você vai pensar, vai testar algumas coisas, vai ver. Tem gente que vai pra indústria, tem gente que vai pra lá, pra cá. Então, tem muitas áreas, né? Então você fica naquela, onde que eu vou, né? E eu sempre gostei de criança, sempre gostei dessa área, então eu acho que foi um bom caminho. Eu queria entrar na primeira abordagem que eu queria entrar aqui. Você falou uma coisa, um dado aqui fora, e eu vou trazer, 20% da energia que a gente consome é o cérebro que consome. Exato. E aí eu fiquei pensando aqui, quem assiste aqui sabe que eu adoro uma analogia. E eu fiquei pensando assim, quando eu vou colocar combustível no meu carro, eu vou num posto de qualidade para poder colocar combustível para o motor poder rodar, não é? Exato. E aí, se o meu cérebro eu preciso comer alimentos bons, porque ele que vai gastar aquela energia que se eu comer só porcaria... Ou seja, o meu cérebro vai funcionar... Vai começar a dar umas falhadas. Vai começar a dar umas falhadas igual o motor do carro. Como é que é isso, principalmente para as crianças, que o cérebro, nesse momento, ele tá muito ativo. Exato. Né? E talvez é o grande consumo ali. Como é que é isso e como é que tá essa... o que a gente pode fazer, talvez, efetivamente, para mudar? Então, realmente, esse é um dado que a gente tem, que 20% da nossa energia é consumida pelo cérebro. Então, e o nosso cérebro está em 100% ligado com aquilo que a gente se alimenta. Não tem como a gente sair disso. E aí, nesse gancho, já vem o nosso intestino. Então, que a gente tem ali o eixo cérebro-intestino. Então, se a gente tem um intestino que não está funcionando bem, a gente não vai... Então, é uma via. São duas vias, vai e volta. Então, se o nosso intestino não tá bom, se o nosso intestino não tá trabalhando bem, se a gente tá com uma desbiose, tá com refluxo gástrico, o que vai acontecer? A gente não vai mandar nada bom pro cérebro. E aí, a gente entra numa toxicidade. Então... Tipo, vai mandar um negócio e falar assim, viu, é o que tem. Não, mas eu preciso de mais, mas é o que tem aqui. Então, o que ocorre? Então, a gente precisa pensar na alimentação, principalmente a alimentação infantil, com alimentos de verdade. Então, hoje eu sempre falo para os pais, a gente sabe, tem a correria do dia a dia, trabalho, a escola, mas a gente precisa focar em alimentos de verdade, comida de verdade. Então, eu sei, às vezes é mais fácil a gente pegar a bolachinha, né, que tá pronta, botar na lancheira e mandar. Mas e se a gente mandasse uma fruta? Então, crianças que estudam em colégios públicos, que têm os lanches na escola... A parte da alimentação, ela é uma alimentação saudável. Então, Sim. Então a gente sabe. Então, ali, vai ser comida de verdade. Então, vai ter fruta, vai ter legume, vai ter saladas. Mas a gente bate muito nessa questão quando a gente precisa mandar para a escola. Que a gente quer a praticidade. A gente quer a comodidade. Por quê? Porque é a correria do dia a dia. É o que você falou, a gente está cansado, a gente está trabalhando, Aí, vamos falar de mãe, né? Vamos falar de mãe. Não que pai não participe, mas... A carga maior é da mãe. Então, assim, a mãe trabalha fora, é casa, é filho, organiza lanche, Sim. Organiza roupa. Então, é muito corrido. Então, a gente fala, não vamos mudar tudo de uma vez, né? E se a gente começar, 5 dias da semana, em vez de a gente mandar os 5 dias industrializado, vamos tentar mandar 2 dias, não? Depois a gente vai aumentando e quando a gente vê, a gente tá mandando todos os dias algo. E existem opções hoje também no mercado que são melhores, mais saudáveis do que esses ultraprocessados, né? Não, aqui em Cascavel mesmo, a gente tem algumas padarias, tem algumas lojas específicas que trabalham com lanches para crianças. Que legal. Então a gente tem algumas 3 opções aqui em Cascavel. Então aí você compra o bolinho, então ele já vem num formato mais bonitinho, uma esfirra de
carne congelada, uma esfirra de frango. Que aí a mãe coloca lá, o pai coloca na air fryer cedo e aí vai dar só para aquela aquecida para poder mandar. Então a gente tem essas opções hoje no mercado. E isso é maravilhoso. Sim. Porque é uma mão na roda. Então você vai comprar lá uma caixinha, sei lá, vem 8 esfirras. Dependendo do tamanho, você vai mandar uma ou vai mandar 2. Então, a gente consegue ainda ter esse aporte. E é muito legal. E é alimento de verdade, né? É porque o alimento vai ser por um período. Porque as escolas que são integrais, eu vejo pela Aurora lá, que vai estudar no colégio agora, o almoço a gente paga para ter. E o almoço, é evidente que deve ter um nutricionista que assina e que vai ter. É obrigatório. É obrigatório a escola que vai servir o almoço tem que ter um nutricionista. O problema vai ser o lanche da manhã e da tarde. Aí nós vamos ter que pensar lá como é que vai ser. O ideal sempre do lanche é a gente ter um carboidrato e uma proteína. Um carboidrato e uma proteína. Então a esfirra é muito bom. Isso, porque a gente tem um carboidrato, a gente tem uma proteína. Então, às vezes, você mandar um sanduichinho. Queijo, se a criança come queijo cortadinho, enroladinho de queijo. Que legal. Então, assim, às vezes eu tenho mãezinhas que mandam um ovo de codorna. Nossa, minha filha ama ovo de codorna. Então assim, ela falou ovinho, papai. É proteína, sabe? Então é uma proteína. E se ela gosta, é que às vezes a gente que é adulto acha, mas vou mandar o ovo pra escola. Não, é opção, a criança come. Então queijo, um ovinho de codorna. Então, é que a gente acha meio estranho, né? As mães falam, mas eu vou mandar ovo pra escola. Sim, você pode mandar. Se a criança come, se é uma coisa que ela gosta, é melhor ainda. É isso aí. O meu sobrinho, o Samuel, ele leva ele gosta de pimentão. Olha. Mas ele não leva tipo pimentão. Ele pega um pimentão inteiro e ele come como se fosse uma maçã. Olha aí, ó. Uma introdução alimentar. Assim, meu Deus. Aí uma vez a gente levou ele num lugar aqui que ele ia ficar num espaço na igreja. A gente foi levar na igreja, foi ficar no espaço Kids lá na igreja. Ele levou um pimentão pra comer de lanche. Tem pimentão, eu vou levar um pimentão. Aí ele come como se fosse uma maçã. Eu acho engraçadíssimo. Isso a gente fala, é uma introdução alimentar bem feita. Então, assim, é onde as nutris infantis ficam extremamente felizes. Então, assim, a gente tem um cérebro que consome tudo isso, tem o intestino. E esses ultraprocessados, o que eles causam, principalmente quando a gente vai falar de desenvolvimento na criança? O que um intestino ultraprocessado vai inflamar o intestino? O que um intestino inflamado vai ser prejudicial para o desenvolvimento de uma criança? Porque o que acontece? Quando a gente tem toda essa toxicidade dentro do organismo, então a gente vai ter uma criança irritada, a gente vai ter uma criança constipada, um estufamento. Então, o que acontece? Isso, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas ele não para quieto. Pode ser um desconforto. A criança só não sabe dizer ainda, né? Às vezes ela não sabe expressar o que está acontecendo. E todo esse desconforto, ele vai gerar agitação, ele vai gerar irritabilidade, vai ser aquela criança que ela não vai conseguir se concentrar, ela não vai conseguir parar. E aí ela é taxada como aquela criança na escola que não para quieta. É aquela criança que causa problemas, né? E dentro do nosso cérebro, a gente precisa entender que quanto mais saudável a gente for, melhor vai ser o funcionamento. Sim. Então, a gente precisa que o cérebro esteja funcionando. A gente precisa que o nosso cognitivo esteja funcionando. A gente precisa que a nossa memória, a nossa atenção. Aí, você pega a criança, consome ultraprocessados, muito ultraprocessados. Então, a gente fala assim, vamos falar da nossa realidade. Eu sempre falo para os pais, existe o mundo ideal e existe o mundo que a gente... O mundo perfeito. Não existe perfeito, né? Sim. Então, assim, a criança vai comer de vez em quando? Vai. Então, mas a gente precisa dosar. E aí, nesse contexto, quando a criança, no contexto escolar, né? Então, o que acontece? Ela vai vir para a escola, se ela está bem nutrida, ela vai conseguir se concentrar, ela vai conseguir sentar, ela não vai ficar inquieta, mexendo perna, balançando, porque tudo isso tira a atenção do foco que é a aula. Sim. O cérebro, ele vai saindo do foco. Então, aí a criança, não aprende. Mas por que ela não está aprendendo? Talvez só por uma característica de alimentação em si. É um cérebro pedindo socorro, que a gente fala, né? Então, antes da gente querer que a criança aprenda, que a criança estude, que ela aprenda a ler, que ela aprenda a escrever,
Como que tá essa nutrição dessa criança? Como que tá esse desenvolvimento dela? Como que tá sendo essa absorção dos nutrientes que ela tá comendo? Eu vou até mais longe, até com relação quando a gente percebe o uso de telas, assim, né? Onde você tem crianças ficando horas em telas e tudo mais. Mas se a gente for para um contexto adulto, quanto a gente come de porcaria hoje, que é por isso que talvez a gente não consegue aprender, a gente não rende no trabalho, a gente não tá se desenvolvendo, crescendo na carreira por causa disso. Por uma alimentação ruim. Eu precisaria mudar um pouco a minha alimentação, não deixar de comer ou, sei lá, qualquer coisa assim. E esse é um ponto que eu gosto. Por quê? Porque às vezes a gente exige que a criança coma saudável. Mas a casa não come saudável. E aí? Qual que é o espelho? O que a criança está aprendendo? A criança aprende, né? Olhando, ela vai aprender e vendo. Então, se meu pai e minha mãe consomem comida de verdade, comem fruta no café da manhã ou na tarde, né? Ela vai ter o hábito de comer. Agora, eu já peguei, às vezes, no consultório, a criança que não comia legume, não comia fruta, e aí você vai investigando, em algum determinado momento, você pergunta, mas qual fruta vocês têm mais o hábito de comer em casa? Que legume que vocês... Salame! Que legume que vocês têm o hábito de comer? Porque daí, a gente começa do princípio, trabalhando alimentos que a criança já vê no dia a dia. Uhum. A gente não tem muito hábito. Nossa, aí tem que mudar toda uma construção da casa inteira. Então todo mundo precisa entrar. A família precisa se conscientizar. Porque como é que você vai cobrar da criança se ele não vê isso? Cara, no fim do dia, o teu trabalho não é só uma mudança de comportamento da criança, é de uma casa inteira. Porque a gente... De uma família inteira. Eu não trabalho sozinha. Eu preciso que a família engaje comigo e eu preciso que a família ande comigo. Porque se eu não tiver esse conjunto, a roda não vai girar. Sim. Porque a criança vai ver comigo o alimento uma vez na semana. Aí ela passa uma semana sem ver. Aí depois ela volta para mim. Então, não, a gente precisa que essa roda ande. E essa roda não é só família. Agora que começa as aulas é nutrição, família e escola. E escola. Porque a criança que fica o dia todo, eu preciso que a escola esteja comigo nesse ambiente. Eu preciso que a escola me ajude. Então, assim, eu tenho um bom engajamento. Eu consigo hoje com as escolas, a gente consegue ter uma conversa bem franca. Então, eu sempre tive abertura para isso. Não teve nenhuma escola até hoje que falou para mim, não, Fernanda, a gente não vai olhar, não vai ajudar. Eu já tive escolas, pacientes meus que começaram a comer na escola e não comiam em casa. Pacientes seletivos, né? Que começaram a comer na escola. Tipo, a polenta com a carne moída. O risoto da escola. E não comia em nenhum outro lugar. Só comia na escola. Caramba! Então, assim, aí eu entrei em contato com a escola. Eu falei, olha, ele tá comendo aí. Eu preciso tirar da escola e levar para um ambiente externo. Sim. Eu preciso, transcender da escola. Sim. Então, o que a gente fez? A mãe mandava uma Tupperware, né? Mandava um potinho para a escola. Quando tinha o lanche que ele comia, a tia da cozinha colocava para ele levar para casa a comida da escola. Que legal. Pra gente tentar fazer essa transição inversa. Que legal. E aí a gente levou o prato da escola para casa, a gente levou os talheres da escola para casa. Mas isso quando a gente tá falando de seletividade alimentar. Dentro da seletividade. Tá. Então, por isso que a gente são precisa... São casos bem mais específicos e, não vou dizer graves, assim, mas casos mais específicos, né? Quando a gente tem seletividade alimentar, o déficit nutricional é muito maior. É muito maior. Porque daí a gente tem crianças que vão excluir grupos inteiros. E os principais grupos que são excluídos são de legumes, verduras e frutas. Sim. E aí, proteína, come bem, carboidrato. Carboidrato é o que mais eles consomem. Que legume que ela come? Ela come batata frita. Né? Não é? E geralmente... Então, assim, quando a gente que fala... hoje nem é mais batata, né? Se você pega batata congelada de mercado, nem é mais batata. Não. É só você olhar... É só você olhar, né? Composição. Você vai olhar a composição. Eu sempre brinco. Eu falo, se tem mais de 3, 4 ingredientes, não pegue. Caramba. Porque daí você vai olhar ali, tem muita coisa adicionada. Então, quando você vê lá aqueles suquinhos, vamos falar da escola, voltando, né? Lanche da escola. Os suquinhos, né? Que compra de caixinha para mandar para a escola. Sim. Aí tá lá, suco natural. Contém efeito de suco natural. Só que quando você vai olhar lá, a quantidade de suco natural,
Tipo, não é nem 20% de suco. Sim. Aí entra lá suco, daí ele sempre é colocado suco de maçã, daí é colocado outro. Aí você vai ver, é uma quantidade... não sei o que lá, bababá. É uma quantidade gigante de componentes. Caramba. E não é o suco. Então, assim, no mercado hoje, acho que a gente deve ter ali, tirando os de garrafa, que são esses que a gente sabe que é o suco, os de caixinha, a gente deve ter ali umas 3 marcas que são 100% suco. Eu sei porque eu vou atrás pra comprar pra minha filha. E daí, é bem difícil. E quando você olha, e daí você vai ver lá, tem muita coisa. É acidulante, estabilizante, corante, sabor artificial. Isso eu nunca tinha olhado. Uma coisa que eu sempre olho é se tem açúcar adicionado. E eu tava focado no açúcar. Sabor eu nunca olhei artificial. acidulante, tudo, essas coisas assim, questões eu nunca olhei. Então tem um de maçã, que eu acho que até da Del Valle, falando marca mesmo, da Del Valle, que agora eu fiquei na dúvida. Que eu comprei. E não tem açúcar. Não tem açúcar adicionado na composição, é açúcar natural da fruta. Mas daí você tem que olhar. Quando você olha, agora eu não vou lembrar, né, da composição ali. Mas é que daí o açúcar, ele tem vários nomes. Ele não vai estar escrito como açúcar. Vai estar como maltodextrina. Sabe? Então vai ter outros nomes ali que passa meio que despercebido. Tá. Como é que foi assim, pra você optar pela nutrição? Na tua carreira, assim, o que você fez, assim, que você olhou e falou, cara, acho que é legal, acho que eu vou estudar nutrição. Você sempre teve esse aptidão pra área, porque a gente confunde um pouco a parte nutricional de gente que gosta de cozinhar. Aconteceu isso pra você? Eu sou o contrário, eu não sou muito, eu não gosto. Você não gosta de cozinhar, mas você gosta da parte nutricional. Como é que foi isso pra você? Embora eu cozinhe muito, que na terapia eu cozinho com as crianças. Sim. Então, assim, é o único momento que eu gosto de cozinhar é nesse momento com as minhas crianças. Mas... eu vim de uma área, né? Eu vim da área da estética. A minha primeira formação foi estética. Então, eu fiquei um tempo na estética. Aí eu falei, cara, não tá rodando, não queria mais. Foi uma transição de carreira mesmo. Isso, foi uma transição. E daí eu sempre gostei de pessoas, sempre gostei de falar. E eu falei assim, cara, o que eu vou fazer, né? E eu falei, fui pensando em algumas opções. Falei, vou fazer nutrição. Porque na época eu pensava, estética e nutrição vai casar super bem. Só que com o decorrer da faculdade, eu falei, acho que eu não quero trabalhar com dieta, não quero, né? Porque entra na mesma linha, né? Então, assim, se a gente monta o cardápio e a pessoa não segue, o que vai acontecer? Vem a frustração profissional também, né? Sim. Porque fala assim, o paciente não perdeu peso, o que eu tô fazendo de errado? O que tá acontecendo? Será que eu tô indo na linha certa? Será que eu tô acertando nessa dieta, né? E aí... foi indo aí uma amiga minha, que é dona de um espaço, de uma clínica multidisciplinar, falou pra mim, ela falou, Fernanda, você já ouviu falar de seletividade alimentar? Caramba. E aí eu falei pra ela, não, porque na faculdade a gente não vê, não existe, não se fala. E aí eu falei pra ela falou, é porque eu tô precisando, é uma área que tá precisando e tal. E aí eu fui pesquisar. Falei, deixa eu pesquisar, deixa eu ver o que é, porque eu não tinha nem ideia, né? E aí eu fui pesquisar, aí eu conversei com uma amiga minha que é psicóloga, na época ela trabalhava na PAI. Falei, Ju, o que você acha? E aí, daí ela falou, Fer, é a tua cara. Ela falou assim, é a tua cara. Ela falou assim, você adora criança, você sempre se deu muito bem com criança. Que legal. E aí foi onde foi surgindo. Daí eu fui estudando, eu fiquei um ano todo só estudando. Porque eu tinha que ter a responsabilidade do que eu estava fazendo. Eu tinha que saber o que eu estava fazendo. E da mesma maneira que eu falo, a gente trabalha com adultos, a gente tem expectativas. A família tem expectativas. Sim. E como eu tenho como profissional de que dê certo. E aí eu fui gostando. Aí eu comecei os meus atendimentos. E trabalhar com criança é maravilhoso, né? Eu falo assim, hoje mesmo, começou um paciente novo comigo. Na primeira sessão, porque geralmente eles ficam mais na deles, não chega tão próximo. Ele chegou, daí ele sentou comigo, daí ele veio se aproximando, de repente sentou no meu colo. E aí a gente conversando, falando, né? Ele me explicando da maneira dele, como era a primeira sessão, o que ele sentia em relação aos alimentos, como ele os alimentos que ele não consome, que ele não come, o que ele sentia, se era medo, se era nojo, se era textura, se era cheiro, né? E a gente conversando. E aí, de repente, ele olhou pra mim, me deu um beijo no rosto, assim, sabe? Tipo, todo amado. Eu falei, cara... que maravilhoso. Trabalhar com adulto, né? Não, chega. Não, chega. Como é que é uma sessão com
com a Fernanda. Os pais procuram por uma questão de seletividade, porque quer se alimentar melhor, porque ele só tá comendo isso, só tá comendo aquilo. Como é que funciona isso? Como é que é esse tratamento com os pais também? Geralmente os encaminhamentos vêm de um pediatra, vêm de um neuro, né, que acompanha. Então, hoje, 90% dos meus pacientes são autistas. Hoje, a minha área, a minha especialização é no autismo. E daí abrange TDAH, né? Então, já vem com esse pedido. Porque eles já estão em acompanhamento com outros profissionais e em determinado momento detecta, opa, não está se alimentando, ou está diminuindo. Já não comia uma variedade muito grande. E aos poucos, essa criança está deixando de comer mais alimentos. Tá. Então, vem um alerta. Aí vem esse alerta e vem o encaminhamento. Nesse encaminhamento, a primeira consulta eu faço com os pais. Somente com os responsáveis. Por quê? Porque a gente vai falar dessa criança. E eu não gosto que a criança esteja junto. Ninguém gosta que a gente fale. Alguém fale de você na sua frente. Tá. Você se sente constrangido. O que ocorre? A criança, ela, dependendo o ambiente familiar, ela já não se sente pertencente àquele ambiente. Por quê? Porque se tem irmãos ou tem primos, involuntariamente há as comparações. Porque o teu primo come, porque teu irmão come, você não come. Então, essa criança, ela já vem num sentimento de não pertencimento, de não enquadramento dentro daquela família. Certo. E aí, de repente, vem falar pra mim, pra uma pessoa estranha, minha mãe tá falando de mim, que eu não como, que eu não aceito provar, e que eu não sento na mesa, né? Então, esse eu gosto com os pais. Porque daí a gente consegue falar abertamente, consegue falar tranquilamente e a gente não tem esse constrangimento. A criança não se sente. E ela precisa gostar de mim. Então, se a primeira visão que ela tiver minha é ouvindo falar dela, como será que ela vai me ver depois? Sim, entendi. Então, primeiro é esse acolhimento com os pais. E aí eu entendo todo o histórico, desde o nascimento, aleitamento materno, introdução alimentar, até a idade da criança. Tudo que ocorreu dentro de todo esse processo. E aí, depois a criança vem comigo. Aí ela entra comigo sozinha, se ela se sentir à vontade. Se não, o familiar pode entrar junto, mas o familiar não fala. Eu deixo, né? A gente entra e fala, olha, nesse momento é eu e ele. Tá. Eu vou pedir para você não intrometer, ou não falar, tipo, ou não responder indagar, por ele. Responder por ele. Deixar ele ficar à vontade. E aí, a gente começa. O que você sente em relação a tal alimento? Você não come fruta. Mas o que acontece com a fruta? Por que você não gosta dela? Mas você não gosta de nenhuma? Nossa, é um trabalho até pedagógico, né? Porque é uma investigação. Sim. Literalmente uma investigação. É passinho de formiguinha. E aí a criança vai conversando. Tipo, eu não gosto do cheiro. Tem criança... o que ocorre? A seletividade alimentar, ela tem muito a ver com o transtorno do processamento sensorial. Tá. Então, às vezes a criança, ela não vai pegar nada que seja molhado, ela não vai brincar de slime, ela não vai brincar de tinta, ela não vai querer se sujar. Então, ela não vai comer nada que suje ela. Entendi. Tipo, ela não vai pegar uma laranja e o suco da laranja escorrer no braço. Sim. Ela vai entrar em pânico, ela vai correr, ela vai pedir pra lavar, porque ela não vai gostar. E aí, você vai entendendo da onde que vem. E aí, você começa... Aí, a gente precisa... Por isso que eu falo, eu não trabalho sozinha. Aí, eu preciso de uma TO. Que é a TO que vai trabalhar isso. O que é TO? TO é terapeuta ocupacional. Tá. Então, a gente precisa de uma TO. E aí, tem uma TO que... Eu tenho uma amiga, que é a Fabiola, que ela é TO. E toda vez que eu preciso de alguma ajuda nesse sentido... Porque, às vezes, a criança não faz TO. E a gente tem que entender que nem toda família tem condições financeiras para fazer tudo. Eu tenho um curso de integração sensorial... mas para a equipe multidisciplinar. Então, o meu não é aprofundado. Eu sei lidar com as situações e manejar. Sim. Mas eu não posso fazer esse curso porque não é da minha área. Sim. Aí eu dou um grito para ela. Falo, amiga, o que eu posso fazer? Né? Eu tô com um paciente assim, assim, assim. Porque eu tenho que cuidar para não dar uma sobrecarga sensorial para ela. Sim. Porque se eu der uma carga... se eu sobrecarregar ela, o que vai acontecer? Ela vai ter uma crise. Então, é tudo muito minucioso. Então, aí vai uma investigação oral. Essa criança nunca mastigou. Tem criança que não come proteína. Ela nunca mastigou. Então, ela não tem força mandibular.
Ah, e aí ela vai pegar um pedacinho de carne e a mandíbula já vai descansar e ela não vai comer nunca mais. Ela vai dar 3, 4 mordidas, ela vai forçar qualquer alimento, seja carne ou outro alimento que ela precise de mais mastigação. O que vai ocorrer? Caramba. Ela vai sentir dor. Ela vai associar a dor ao alimento. Então, eu não vou comer mais porque esse alimento me dá dor. Nossa, que complexo isso. E assim, daí a gente começa essas investigaçõezinhas. Quando a gente entra no momento, chega um determinado momento que a gente começa a escolher alimentos e conhecer esse alimento. Então, a gente faz tinta de beterraba, tinta de repolho roxo, tinta de couve, tinta de cenoura. E a gente traz esse alimento de uma maneira lúdica, sem a intenção de comer primeiro. Porque ele precisa conhecer, ele precisa interagir, tocar, cheirar. E depois que a gente entra com a alimentação. Que legal. De realmente levar à boca e experimentar. Que legal. E assim, vamos pegar um paciente teu que tá num processo contigo. Evidente que quando a gente fala de autismo e fala de outras neurodivergências, né? Acho que o autismo deve ser o principal de seletividade alimentar. Mas quando a gente fala sobre isso, qual é o índice de melhora quando ele tem uma alimentação pouco mais saudável? Porque o grande ponto é ele precisa comer melhor, porque a partir do momento que ele tem a seletividade alimentar, além da condição dele de autista, ele ainda tem uma desnutrição em algum elemento, vamos colocar assim, não sei se eu posso dizer dessa forma, assim, né? Sei lá, um déficit de ferro, um déficit de... A gente tem muito. E aí, qual é a melhora quando ele consegue evoluir nisso? Né? Vamos dizer que lá uma criança que começa, olha, não comia beterraba, agora come beterraba. Qual melhora? No início, eu sempre peço, né? A gente pede ali uma bateria de exames para a gente ter uma ideia de como está o estado nutricional dessa criança. Então, primeiro de tudo, se a criança está com um déficit nutricional muito grande, a gente entra com uma suplementação. Tá. Primeiro a gente entra com uma suplementação. E é sempre deixando bem claro, suplementação não é para sempre. Tá. Suplementação é para esse primeiro momento onde a gente precisa restabelecer, a gente precisa aumentar esses níveis de vitaminas e minerais para a gente melhorar a qualidade de vida dessa criança. Tá. Quando essa criança começar a se alimentar, porque o foco é o alimento, que é o que você falou. Hoje a gente vive muito à base de vitamina. Mas as principais vitaminas... As mesmas vitaminas estão nos alimentos. Nos alimentos. Então, se a gente está tomando vitamina, é porque a gente não está comendo direito. Alguma conta não está fechando. Então, primeiro a gente entra com a suplementação. A criança começou a melhorar, começou a aceitar os alimentos, está se alimentando bem. Vamos pegar um paciente que ganhou alta, comendo legume, verdura, proteína. Como a gente já estava com essa suplementação, então ela já está no nível adequado, a gente vai retirar e vamos deixar a alimentação. Aí, depois, 3, 4 meses, vamos fazer uma avaliação. Como que tá? As vitaminas e minerais continuaram? Não tá baixando? Então tá tudo certo. Tá comendo, tá absorvendo bem. Tá. Porque não adianta a gente comer, e a gente pode comer super bem, e se não absorver também não vai adiantar. E então a gente fala assim, a gente é o que a gente come, a gente é o que a gente absorve. Essa é uma frase que o nutricionista fala muito, né? A gente é o que a gente absorve. Perfeito. Você pode comer muito bem, mas se você não tá com você tá com uma desbiose, você não tá com uma flora intestinal adequada, você não vai absorver. Olha que interessante. Você não vai absorver. Então, é que nem eu falei, você dá uma cápsula, tomar polivitamínico. Tá. Você vai tomar o teu polivitamínico, mas se você não tá absorvendo, você tá jogando fora. Tá jogando fora, dinheiro jogado fora. E polivitamínico, esses que a gente fala assim, que esses complexos que já vem pronto, eles vêm numa dosagem baixa, eles vêm numa dosagem mínima. Por quê? Porque é para todo mundo. Sim. Para todo mundo. Então, quando a gente fala de suplementação, é uma suplementação assertiva. Então, a gente vai pegar aquela criança, ela tá com zinco, ela tá com vitamina D e magnésio, ferro. Então, eu vou suplementar o que ela precisa. Eu não vou suplementar o que ela não precisa. Perfeito. E aí, cada criança, cada idade, adulto, feminino, masculino, a gente tem uma tabela que a gente usa para poder suplementar. Então, assim, quando eu faço as suplementações, é extremamente calculado para aquela criança. Então, não é algo genérico, que todo mundo vai lá na farmácia e compra. Não.
A gente até tem, tipo, ferros hoje. A gente tem marcas super boas no mercado. Só que a dosagem, quem vai dizer, somos nós. Tipo, não vai ser... vai ser... Sim, você precisa ter um exame para saber para onde vai, né? Porque eu falo assim, até as vitaminas, se a gente tiver uma hiperdosagem, vai fazer mal. Ah, perfeito. Tem tudo isso. Perfeito. Então, essa parte de vitaminas. E quando a gente tem uma criança que a gente consegue melhorar, mesmo que seja com a suplementação no início, ela vai ter melhora cognitiva, ela vai melhorar a agitação, ela vai melhorar a concentração. A gente tem ômega 3, eu falo, nosso cérebro, ele precisa, né? Ácido graxo. Então, a suplementação de ômega 3 melhora muito, muito concentração e agitação. Caramba! Então, às vezes, a criança tem muito flap, ela é agitada, movimentação. A gente consegue melhorar com uma suplementação assertiva. Com algo ali para ela que vai fazer toda a diferença para aquela criança. Então, às vezes, a gente dá uma medicação para acalmar essa criança. Se a gente for para a parte nutricional, a gente consegue melhorar, em vez de a gente dar uma medicação. Olha só que interessante. Meu Deus. É bastante coisa, né? Quando a gente pensa principalmente nessa questão do autismo, assim, acho que eu fico pensando, você estava falando e eu estava aqui pensando também, né? O pai tem que ir no psicólogo, tem que ir nisso, tem que ir no nutricionista. Para tentar cada dia mais dar uma condição um pouco mais normal, né? Daquilo que é passado, né? Quanto antes a intervenção começa, eu falo, a gente tem melhoras muito significativas. Porque, eu atendo hoje, o meu mais novo tem 3 anos e o meu mais velho tá com 18. Caramba! Eu tenho um de 18 anos. E aí quando eu, né, porque eu atendi até 13, 14, aí surgiu, falava 18. Falei, cara, é um adulto. É um adulto. É um adulto. Então, a criança, o lúdico funciona, a brincadeira funciona. Então, você consegue trazer ela, envolver, brincar. Agora, você pegar um homem de 18 anos com rigidez cognitiva, que já vem de uma alimentação, que a alimentação dele era café da manhã, almoço, jantar, sempre a mesma coisa. Caramba. Há muito tempo, você mudar esse hábito, você conseguir transformar, tipo, ele entender que ele pode modificar essas refeições e que não vai ter problema, porque a rigidez cognitiva é isso, então tem que ser sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, na mesma hora. Nossa. O prato tem que ser montado da mesma forma. Então, o pão dele no café da manhã era pão francês, presunto, queijo e batata palha. Ele levava de lanche na escola o pão francês, queijo, presunto e batata palha. Então... E o almoço dele deve ser uma outra coisa, então, assim, aleatória. Então, assim, há anos a mesma coisa. Nossa. Então, foi bem... eu falei assim... Foi bem desafiador. Foi. Mas hoje, essa semana, né, que eu voltei de férias e eu voltei ao atendimento, eu atendi ele. Então, ele tava com sobrepeso. Ele tava com bastante sobrepeso. E a gente ficou aí 40 dias sem se ver. Não chegou a tudo isso. Ele voltou com menos 2,7 kg. Caramba! Então, assim... E a gente não pode impor nada, né? Sim. Não existe isso, você impor, você querer que ele que faça. E foi algo bem desafiador, mas ao mesmo tempo eu falei, cara, que legal. Porque aí, quando ele se dispõe a fazer, ele faz. Então, assim, ele faz muito. Por ele é autista, né? Então, ele tem isso. Vou fazer. Então, quando a gente começou a montar, a fazer as mudanças, ele seguia tudo muito certinho. Só que levou um tempo. Levou bastante tempo. Sim. Até ele aceitar pequenas mudanças. Então, falei, e se ele comia ovo? Falei, tá, e se a gente tirar esse presunto, essa batata palha, e a gente comer, tipo, um pão com ovo no café da manhã? Sei lá, dos 7 dias da semana, vamos tentar 2 vezes na semana? Então, assim, ele tentava, de 7 dias, falei assim, você acha que dá pra gente tentar 2 dias? Você falou, mas no fim do dia, o objetivo, o emagrecer sim... Foi consequência. Foi uma consequência do que ele fez. Ele tá comendo mais saudável por alguma razão e é evidente que ele vai perder peso com relação a isso. E aí, ele falava assim, tá, eu vou tentar. Ele falava, se você achar que é demais 2 vezes na semana, a gente tenta um dia só. E aí, a gente começou, tipo, 2 dias... Quando ele voltou, e aí? Deu pra fazer?
Foi tranquilo? Foi. Falei, foi muito difícil adaptar e tal? Não. Você gostou? Gostei. Falei, tá, e se a gente aumentar agora para 4 dias? Aí a gente foi para almoço, fomos para os lanches da escola, lanches da tarde. E assim, tudo nesse passinho, tipo, para ele ir criando segurança e ele entendendo que ele podia modificar a rotina dele, que ele tinha anos, que ele não ia ter problema com isso, assim, sabe? Então é muito legal. Eu falo, foi meu primeiro paciente adulto. E foi uma experiência, assim, eu até falei para ele essa semana, eu falei, eu tô muito feliz, porque é uma realização de você ver assim, eu tô indo bem, eu tô fazendo certo, ao mesmo tempo que eu abraço e que eu acolho, eu também consigo direcionar. Sim. Me diz uma coisa, quando é que um pai e uma mãe vão procurar uma ajuda? Hoje é quando a gente já tá num estado mais sério. Tá. Não, mas qual é o ideal? Vamos pensar assim, qual é o ideal? O ideal é todo mundo ter um acompanhamento. Sei lá, minha filha de 2 anos que não tem nenhuma condição diferente ou algo nesse sentido. Já procuro, já faço um acompanhamento ou não? É quando eu tenho algum problema que eu vou atrás? Como é que é? O ideal mesmo é a gente iniciar na introdução alimentar com uma nutricionista. Tá. Esse é o ideal. Por quê? Porque uma introdução alimentar bem feita, uma introdução alimentar onde a criança experimente todos os sabores, texturas, que ela conheça os alimentos. E depois, então, o que vai acontecer? Ela vai levar isso para a vida. Eu falo assim, é uma alfabetização do paladar, a introdução alimentar. Fruta. Por que fruta é tão difícil para a criança? Porque a fruta, a laranja hoje, ela tá doce, amanhã ela tá azeda, depois ela tá com muito suco, depois ela tá com pouco suco. Então, nunca é igual. Sim. Nunca é igual. Aí você pega o industrializado. Que é sempre o mesmo sabor, é a mesma aparência, é a mesma textura. Não muda. Então, tudo que é natural sempre vai ser... O que eu vou comer hoje? Né? Tipo, o que vai ser hoje? Sabe? Então, quando a gente... Na introdução, a gente prepara o paladar dessa criança para todas essas nuances alimentares, lá na frente não vai fazer diferença se a laranja tá azeda ou se ela tá doce. Porque ela se habituou a todos os sabores. E é impressionante quando você pega alguém que, por exemplo, assim... a gente conhece gente adulta, assim, que... Sei lá, vou pegar um exemplo, assim, né? Que foi criado em sítio. Ela chega num lugar que tem um monte de fruta, ela já começa a comer a outra, não sei o que. Ela, nossa, isso aqui tem aqui, pega... Porque ela tá habituada a comer aquilo que ela sempre teve acesso, de pegar no pé, de entender que aquela fruta era boa, que ela não tava tão... essa aqui não tá tão boa, tá mais azedinha, mas tá, come igual, é isso aí. E aí hoje você pega, talvez, crianças que vão no supermercado e elas não têm essa... Passa direto pela seção de frutas. Não sabe nem escolher. Aliás, até as próprias frutas hoje, elas são... Talvez existe uma manipulação para elas serem do jeito que elas são, entendeu? O sabor, ser o mais industrializado possível, né? E a gente sabe. A gente vamos pegar o arroz, por exemplo. O arroz dos nossos avós... Era muito mais... A gente... o nosso intestino, né? Intestino não, o nosso estômago, a gente metabolizava, a gente destruía. Hoje... E aí a gente pega o pé de arroz lá dos nossos avós, tinha o quê? 1 metro de altura, 1 metro e tanto de altura. Hoje, qual que é o tamanho do pé de arroz? Não faço a menor ideia. Tipo, ele é baixinho. Eu nunca vi um pé de arroz na minha vida. Então, assim, eu sei porque, assim, isso a gente estuda, né? Então, hoje tem muitos alimentos que o nosso estômago não consegue mais digerir. Caramba! Porque eles foram tão modificados geneticamente que a gente não consegue digerir. Eu não vou lembrar exato agora, mas, por exemplo, lá nos nossos avós, o arroz, sei lá, tinha 4, 5 cadeias, por exemplo, né? Na sua construção. Hoje são 150, 170. Eu estou falando esses valores, sim, mas não levem em consideração, porque eu não lembro, porque eu já... Exemplo. É um exemplo. Então, assim, é muito modificado. É muito modificado. As frutas. Então, assim, a fruta que era plantada no sítio, que é aquela fruta sem agrotóxico, que não, né? Então, assim, que tinha bichinho, que tinha folha que estava estragada. Sim. Hoje, as plantações que é para venda, ela vai ter agrotóxico, ela vai ter lá o veneno para tirar.
E, claro, é uma indústria e a gente precisa, né? E eles vão utilizar. Mas já não é mais a mesma. Até mesmo falar, hoje eu tenho em casa um pezinho de jabuticaba, que eu gosto de jabuticaba, e uma vez eu ganhei uma mudinha e eu plantei num vaso grande e deu. Então, a minha jabuticaba, tipo, eu sei, não tem nada. Não tem nada. Sabe, mas... Eu tenho um pé de jabuticaba em casa. Eu adoro jabuticaba. Então a gente planta. Agora eu tava viajando. O meu sogro, ele tem, tipo, morango no quintal, assim, tomate... Nossa, que sonho, hein? Isso. E assim, ele planta em vasos, tá? Não é que ele tem um sítio, não. Tá. É um quintal da casa e ele plantou em vasos, assim. Então, um tomatinho, tomate, morango. Tipo, ver meu filho ir lá e pegar aquele morango, tipo, nem lavava, só tirava a pontinha nem precisa verde lavar, né? E comia. Então, você fala assim, cara, é saudável. Tipo, não tem agrotóxico. Eu falei, então, mas a gente sabe que em casa, eu não tenho isso. Aonde que ele ama morango, é a fruta preferida, mas onde que eu vou comprar morango? No mercado. Perfeito. Claro, hoje a gente tem aqui, né, o pessoal que vende. A gente tem várias pessoas que vendem orgânico. Na nossa região ainda, a gente consegue isso. Mas se a gente pegar... Um grande centro... Não tem. Não tem. Eles até desenvolvem hoje, né, jardins verticais, né? Uhum. Existem projetos de jardins verticais. Mas a introdução alimentar é o primeiro passo. Tá. Se eu pudesse falar, olha, invistam... na introdução alimentar. Tá. Porque uma introdução alimentar bem feita, a gente vai ter menos problemas lá na frente de aceitação. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acredito, apesar de não ter formação específica nisso, eu acredito sim que o alimento é uma coisa que salva, né? E 2 curiosidades. Quando a minha filha 1 ano e pouco atrás, ela teve uma baixa de plaquetas. A plaqueta dela chegou a 5.000. Foi bem, ela foi pro hospital. E aí eu olhei e falei assim, vou fazer uma sopa. E fiz uma sopa com tudo que você possa imaginar. Frango com osso cozido, aras lá, tá, enfim. Fiz a sopa lá e tal. E aí separei em vários potinhos, congelei, né? Uhum. E aí ela comeu aquilo lá, tipo, todo dia ela tinha que comer um daqueles potinhos, né? E ela tinha 1 ano e pouquinho na época. E ela comeu. Ela melhorou por causa da sopa? Ela melhorou. Foi por causa da sopa ou não? Eu, pai, que fiz a sopa, acredito que sim, tá? E é isso, me julguem. E aí aconteceu uma coisa bem interessante. A sopa virou algo na nossa família, essa sopa virou algo na nossa família de sempre quando alguém tá ruim, eu tenho que fazer a sopa. Então, esses tempos atrás aconteceu com uma amiga da minha esposa, uma amiga nossa, na realidade, né? Que ela tava amamentando. E ela falou que ela tava se sentindo muito fraca. Aí a minha esposa assim, não, o Rogério vai fazer uma sopa pra você. Ele traz os potes aqui. E aí eu tive que ir lá, parei o sábado, fiz a tal da sopa, um caldo que eu bato tudo, não sei o que lá, fiz, congelei. Igual, né, a gente aprende no restaurante, né, que é congelar, botar a data que a gente fez, data, não sei o que lá, bonitinho. Levei lá, falei assim, tá aqui, congela e vai. E aí ela manda mensagem assim, nossa, eu tô me sentindo muito melhor com a sopa. Então não sei se é amor ou se é a sopa em entra todas as vitaminas. Todos os elementos. Sopa, o amor é o que a gente chama de comfort foods, né? Que é aquela comida conforto. Então, a sua sopa hoje é a comida conforto para todos. É isso. É isso aí. E quando a gente come, e eu acredito muito na nossa força de pensamento, né? Sim. Então, eu falo assim, quando a gente come algo e a gente acredita que aquilo também vai nos fazer bem, também tem essa modificação, tipo, de você comer. Então, você comer algo que foi feito com carinho, especialmente para você. Claro que tem toda uma base nutricional. E aí ainda você fala assim, não, isso aqui vai me fazer bem. Você comer emanando, eu acho. Eu gosto dessa linha mesmo. Tem um amigo meu nutricionista também, o Felipe Stadinic, não sei se você conhece ele. Conhece? O Felipe, ele fala muito sobre isso, né? Ele tem essa coisa mais, né? Um cara espirituoso, amigão meu, amo ele do coração. E ele fala sobre isso, fala assim, cara, pega um alimento, cozinha ele com ódio, com raiva de alguém, você vai perceber que aquele alimento talvez não vai ser tão saudável pra pessoa, por mais que ele seja saudável. Agora você pega um que você coloca amor, que você cozinha ali, que você tá colocando energias boas naquilo, entendeu? Então é isso, no fim do dia é isso. Eu acredito, eu gosto de acreditar. Falo assim, se acontece ou não sei, mas é uma linha que eu gosto. Mas tem um estudo sobre isso, né? Do arroz, né? Acho que é do arroz? Que eu colocava 2 potes de arroz e 1 pote de arroz, eu acho que é o arroz, que ficava falando assim, você é um arroz feio, você não sei o que lá. E aí o outro pote e aí o outro pote de arroz você é maravilhoso. O arroz que colocava essa carga negativa estragou antes do outro.
ele estragou antes do que o outro. Olha, vai. Tipo, ambiente controlado. Foi uma pessoa sei lá, vamos dizer, um cientista, né? Que faz isso, é um cientista, né? Não tava num laboratório, mas enfim. Mas condições iguais. E ele só... Você é um arroz, e xingava o arroz e falava. E no outro ele... Olha, arroz, você é bonito, como você é saudável. Eu acho que era um arroz, ou era algum alimento assim. E o arroz que ele xingava estragou antes. Estragou de estragar mesmo, assim. Vou procurar Cara, é maravilhoso esse estudo, maravilhoso. E aí fala muito sobre isso, sobre você colocar a carga, né? Cara, que papo maravilhoso, hein? A gente pode falar sobre isso horas aí. Viu, deixa eu te falar uma coisa. Pra quem quer procurar a nutricionista, Fernanda, pra introdução alimentar, pra qualquer problema que esteja acontecendo, você não atende só autista, apesar de grande maioria, você atende qualquer criança. Eu atendo o público geral. Né? Um público geral. Infantil geral. Prioritariamente infantil, mas até os 18 anos. Você viu, né? 18, daqui a pouco aparece um de 20 anos, a gente vai. Vai depender porque muito do caso. As crianças de hoje, elas vão crescer, né? As crianças de hoje vão crescer. Como é que as pessoas te acham? Rede social, como é que as pessoas podem ir atrás? E pode olhar para aquela câmera ali e aproveita para fazer o teu merchan. Então, hoje eu atendo em Cascavel, na Iluminari, atendo em Toledo e eu tenho meu Instagram, que é nutri.fermarangoni. E lá tem muito conteúdo, eu tento trazer um pouco dessa didática do dia a dia. Agora eu vou ficar mais ativa nele, prometo. Esse ano foi uma das minhas metas para esse ano. Então, desde a introdução alimentar, todas as dúvidas que tiver, crianças que tenham alergias, intolerâncias alimentares, obesidade infantil, autismo, seletividade, TDAH. Então, toda essa área nutricional infantil hoje é o meu foco de atendimento. Eu trabalho mais com a seletividade. Hoje, meus pacientes, a maior quantidade... A maior porcentagem dos meus pacientes são para seletividade alimentar, mas tem todo esse acompanhamento. Então, sigam nutri.fermarangoni. Nutri.fermarangoni. É isso aí, obrigado pelo papo. Eu que agradeço. E quando precisar, estamos à disposição, tá bom? Muito obrigada. Esse foi o Papscast, espero que isso tenha alimentado de alguma forma o seu coração e não se esqueça, qualquer problema que você tenha nessa área, procura um nutricionista, procura alguém da tua confiança que vá conseguir te ajudar, principalmente nessa questão da introdução alimentar e do alimento. Lembra-se que o alimento é muito importante pra gente, porque é esse que vai talvez dar toda a energia e qual é o combustível que você está colocando no seu corpo aí, pensa nisso. Um abraço e até a próxima.